Então, a primeira coisa que você tem que fazer é excelência no atendimento, que é o que a gente está falando. Segundo, conhecer o canal principal do seu cliente, né? Horário, estilo, tamanho, origem, quais necessidades. Então, você tem que olhar assim, olha, o que eu vendo tem grade? O que eu vendo tem estilo? Então, divida, salve o seu cliente no seu WhatsApp de acordo com aquilo que o define, tá? No meu caso, a grade é muito importante. E o estilo também. Porque eu tenho clientes que me consomem só pijama, eu tenho clientes que me consomem, por exemplo, a linha de maternidade gestante, eu tenho a clientes que me consomem fitness, eu tenho clientes que consomem produtos masculinos. Então, eu coloco filtros que vão me ajudar a identificar. Se eu vou fazer uma ação depois só com produtos masculinos, eu vou abordar aqueles clientes que fazem sentido, entendeu? Porque senão você fica numa lista de transmissão muito cansativa, tá? Recentemente eu tive uma ideia super bacana que eu quero dividir com vocês. Eu sempre ficava no final da minha grade alguns tamanhos, por exemplo, acabou todo, só sobrou o G, acabou tudo, só tem o P. Aí eu criei uma lista de transmissão que chama Last One, ou seja, última peça, né? O último item. E aí, nesse Last One, eu criei uma lista de transmissão para P, uma lista de transmissão para M, uma lista de transmissão para o G e para o GG. Se chegou naquele momento que eu só tenho uma peça daquele tamanho, né? Eu vou transmitir, eu bato uma foto no manequim mesmo, e aí eu faço uma oferta de tanto por tanto, e eu posto nessa lista de transmissão. E ela sabe como que funciona, que é a última peça. Então, geralmente, eu vendo ela no mínimo aí, entre 5 a 10 minutos eu já vendi a peça. É uma forma ótima de eu fazer essa reciclagem mesmo, de fazer o giro da minha empresa. Tudo bem, eu dou um desconto, às vezes comeu quase a minha margem toda de lucro, porém eu consegui fazer um giro. Eu tenho um produto ali que eu só tenho um tamanho, aí o cliente olha o produto, precisa de outro tamanho, eu não tenho para atender, então eu criei essa lista de transmissão Last One. Então lá dentro eu só coloco os tamanhos que fazem sentido para a pessoa. Tem algumas, inclusive, que pedem para ficar em vários tamanhos, porque tem uma irmã, uma filha e tal, mas eu tenho a lista de transmissão Last One por tamanho. E eu sempre coloco o número do tamanho do cliente na frente do nome dela. Isso facilita a minha logística, né? Os meus filtros ali, tá? Então, no meu caso, gente, grade é o ponto, tá? E o estilo também no sentido assim, se eu tenho vários departamentos dentro da minha loja, como eu tenho lingerie, fitness, masculino, tá bom? Pijama, lingerie, tá. Ok, outra dica, 5 formas de você reter. Seja rápido. Uma pessoa que te manda mensagem de manhã, 8 horas, 9 horas da manhã, e você vai responder depois do almoço, gente, o tempo, momento de compra, ele vai sendo reduzido. Existem pesquisas que falam que as 2 primeiras horas são cruciais para uma pessoa fechar. E os 40 primeiros minutos são essenciais, tá? Então, olha só, é lógico que eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas se uma pessoa te manda uma mensagem e você consegue fazer a primeira resposta nos 40 primeiros minutos, isso é muito bom. E o WhatsApp ajuda a gente a fazer isso, porque ele tem aquelas mensagens automáticas que eu vou contar daqui a pouco como é que funciona e as dicas que eu tenho, porque tem umas coisas também que não funcionam, tá bom? Bem, quarto, se organize em torno do cliente. Óbvio, você tem que ter o planejamento da sua empresa e você tem que ter a sua condução, né, a sua rotina ali. Só que o cliente tem que ter a sensação de que você está em torno dele, entendeu? Então, você tem que fazer de uma forma que seja acolhedora. Então, as mensagens que você troca precisam ser acolhedoras. Tenha métricas, taxa de conversão. Eu coloquei a TX1 e a TX2, por quê? Com tickets médios altos, tá? Acima de R$500, acima de R$1.000, você geralmente não consegue começar e finalizar o atendimento em 24 horas, 48 horas. Então, você tem outros momentos aí que são importantes. Geralmente, você tem um momento no meio aí, que é ou uma reunião online, ou um atendimento presencial, e aí a gente divide a taxa em 2 momentos, taxa 1 e taxa 2, tá? Quando você faz uma venda rápida, com ticket médio baixo, é uma taxa de conversão única, ok? Porque é gente que pediu orçamento e vendeu, tá? Só ponho isso aqui, que dentro do... Eu tenho o curso Fluxo de Cadência na Hotmart, né? Então, dentro do Fluxo de Cadência, eu divido em 2 módulos. E todos os alunos têm acesso aos 2 módulos, porque eu dou técnicas para ticket médio baixo, eu dou técnicas para ticket médios maiores, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu vou dar uma olhadinha no chat aqui, porque eu tô com receio de estar falando muito rápido, mas é porque eu tô com muito conteúdo. Então, eu tô realmente querendo muito entregar muita coisa. Quais técnicas que eu utilizo na minha metodologia? Gatilhos mentais, sistemas representacionais e negociação. E ferramentas, quais que eu uso? O WhatsApp, ou uma planilha, ou o CRM. Mas você pode começar só com o WhatsApp, tá? Depois você pensa numa planilha CRM, se você não tiver um volume muito gigante, assim.
Como que eu falo? Se você tem um orçamento, mais do que 10 orçamentos por dia, não compensa você ter uma planilha no CRM nesse momento que você é menor. Se estrutura melhor só no WhatsApp e depois você pensa nisso. Agora, se você tem um volume menor de 10 orçamentos por dia, né, 10 solicitações no WhatsApp por dia, você já consegue ter tempo para poder gerenciar a planilha do CRM. Gente, a planilha do CRM, ela não pode dificultar a sua vida. Se ela dificulta a sua vida, tá errado. Ela tem que facilitar. Se você só pensa assim, eu estou alimentando o CRM, a planilha, eu estou perdendo tempo e que ele não está me dando retorno, tá errado. Tá? Tem outras técnicas que a gente pode utilizar, ok? Então, vamos lá. Técnica de gatilhos mentais, sistemas representacionais de negociação, tem aí, gente, aos montes. Eu não inventei nenhuma delas. Eu peguei essas técnicas que já existem, que eu já sabia, por exemplo, sistemas representacionais é visual, auditivo e sinestésico. A minha mãe é mestre em PNL. Eu estudo PNL desde quando eu tinha 13 anos de idade. Eu tenho 35, então eu tenho 22 anos que eu tenho contato com a PNL. Só que uma coisa é você saber que isso existe, outra coisa é você pegar esse conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Eu demorei a fazer isso, eu sabia das técnicas, eu fiz, sei lá, quantos cursos com minha mãe, e eu nunca tinha aplicado nas vendas. Então, eu vou dar essas técnicas aplicadas à nossa realidade, tá? A venda realmente pelo WhatsApp. Então, vamos lá. Primeiro, gente, gatilhos mentais, né? Vocês encontram aí muitos materiais fantásticos. O Érico Rocha tem um e-book gratuito sobre gatilhos mentais, que é muito bacana, então vocês podem correr atrás disso. Eu não vou aprofundar aqui nos tipos de gatilhos mentais, mas o que eu quero contar para vocês a gente tem algumas partes do cérebro, né? A gente tem o neocórtex, que é a parte raciocínio, é onde a gente tem a lógica. Eu vou comprar isso, aí geralmente você acha que você está levando para o seu racional. Eu tenho dinheiro na conta, eu posso pagar no cartão, eu tenho um desconto à vista, mas não é o neocórtex que vai fazer com que você tome uma decisão na grande maioria das vezes. Quando eu falo grande maioria, é 99%, tá? Então, 99% dos seres humanos tomam suas decisões pelo sistema límbico. O que é o sistema límbico? É a parte do instinto nosso, que nós somos animais. Então, muitas das vezes a gente tomou decisão quando a gente viu aquela peça numa vitrine. Aí a gente entra na loja, a gente até olha outras peças, vai em outra loja, mas quando a gente bateu o olho naquela vitrine ou na rede social, a gente já entendeu que aquilo ali é o que a gente quer. Depois a gente começa a buscar o raciocínio. Não, deixa eu raciocinar se eu preciso. Gente, mas a sua decisão já está tomada lá atrás. Você já sabe, tá? Já está no seu inconsciente o que você vai fazer. A gente fica maquiando essa decisão, justificando. Quantas vezes eu, sem precisar de algo, mas eu vi algo que eu fiquei enlouquecida, que eu gostei, eu fiquei depois tentando usar o meu neocórtex para justificar a minha compra, tá? Mas a minha decisão estava tomada lá, eu bati o olho naquilo, cismei. Não adianta, gente, eu posso até prolongar a minha compra, mas a grande chance é que eu compre aquele produto, porque eu vou ficar com aquilo ali na cabeça, eu não quero perder essa oportunidade. Então, o sistema límbico, é com ele que você tem que conversar, tá? Então, os gatilhos mentais é para isso. Só que é uma ferramenta fantástica. Muitos oradores utilizam, muitos religiosos utilizam, né? Pastores e tal. Só que você tem que usar com ética, né, gente? Com integridade. Então, não adianta você ficar utilizando gatilho mental para poder se conectar com o cliente, atingir do jeito que você quer, se você não tem uma entrega legal, se o que você está prometendo, de fato, não é aquilo que está acontecendo, né? Então, com integridade e ética, por favor. Mas eu não vou aprofundar neles para vocês olharem, mas eu vou dar alguns exemplos de utilização aqui, tá ok? Linguagem do cliente, sistemas representacionais. Você tem o visual, auditivo, sinestésico e o auditivo digital. Eu também vou dar exemplos aqui. Qual que é a grande dica, tá? Equilibre os 4 em todas as mensagens principais que você troca com seus clientes. Quais são as mensagens principais? Abordagem e sondagem, que estão no início da negociação, no início do relacionamento, tá? Por quê? É muito difícil, é impossível você adivinhar qual que é o sistema representacional do seu cliente só olhando para ele. Imagina pelo WhatsApp, né? Você consegue perceber qual que é o sistema representacional que predomina no seu cliente depois de uma conversa, depois de um tempo, tá? E às vezes você faz o atendimento até o final e você ficou na dúvida entre 2 sistemas representacionais. Então não adianta você ficar tentando adivinhar isso, mas se você usa as 4 linguagens, é a linguagem do seu cliente, em algum momento você vai conectar com ele. É isso que é importante, tá? Então, por exemplo, o visual ele é muito mais prático. O auditivo, ele gosta mais de ouvir e ele tem muita dificuldade de uma pessoa muito falante. Eu, por exemplo, o que vocês acham que eu sou visual, né? Falo com a mão. Então, assim, esse jeito de falar é extremamente visual. Isso agride, às vezes, o auditivo, porque, às vezes, eu aumento o tom de voz, inclusive auditivos. Me desculpem se eu dou essas pancadas no tom de voz, tá? Mas é isso. Então, você tem que ser uma pessoa um pouco mais constante em todas
as 4 linguagens, para que o seu cliente se sinta acolhido. Ele não tem alguma coisa que vai chamar muita atenção. O sinestésico, a gente gosta de conforto. Geralmente, ele pega a peça. Eu vendo pijama, né? A pessoa pega o pijama e faz assim com o pijama, encosta no rosto para sentir a textura do tecido. Esse é o sinestésico, ele tem que pegar nas coisas. Aí ele entra numa loja e a pessoa fala assim, não pega não, que suja. Gente, põe então a peça dentro de um plástico. Ou dá uma luva para ele. Ele precisa sentir a peça. Se você fala isso com o sinestésico, ele não vai comprar com você, porque ele tem que tocar. Não é que ele é uma pessoa chata, inconveniente. Ele precisa disso. É aquela pessoa, às vezes, aquele cliente que te abraça, né? Você nem é muito próximo a ele, ele já chega te abraçando, te beijando, e você fica sem entender. Então, esse é o sinestésico. O auditivo visual, digital, ele é muito curioso, ele tem dificuldade de concentrar. Então, às vezes, ele tá conversando com você, está falando com alguém no WhatsApp, e a gente fica super irritado. Então, você tem que, mais do que nunca, chamar a atenção dele para a negociação, tá? Então, enfim, você tem que equilibrar ali essas quatro linguagens representacionais nas principais conversas que você tem, nas principais mensagens que a gente vai fazer no fluxo de cadência, ok? Por último, técnicas de negociação. Venda é diferente de negociação, já falei isso aqui atrás. Eu era uma péssima vendedora, mas eu sou uma ótima negociadora. O que é negociação? Você identifica a dor ou o desejo do seu cliente, que só existem essas duas formas. Eu não sei o que vocês vendem, mas ou você vende para sanar uma dor, ou você vende para realizar um desejo, tá? E aí você tem que identificar quais gatilhos mentais são mais apropriados para cada uma dessas relações, ok? Então, negociação é diferente. Negociação, você vai entender o que o cliente quer, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu faço uma divisão no curso, propriamente dito. Eu faço uma divisão em 2 módulos de tickets menores e tickets maiores. Tickets menores. Vestuário, calçado, cosmético, estética, beleza. São pessoas aí que podem te abordar de manhã e comprar de você até o final do dia ou em 48 horas, tá? E tickets maiores venda de imóvel, loteamento, carro, joia, algum serviço de fotografia, por exemplo, para casamento. Como eu atuo no mercado de eventos, eu tenho um curso só para fluxo de cadência para o mercado de eventos, que é o método Trust. Por quê? Lá no mercado de eventos, a gente não tem recorrência, aquele cliente consome uma única vez. Então, muita coisa muda, tá? Esse bônus eu coloco também no final do curso do fluxo de cadência para vocês terem. Mas vamos lá para a gente começar a ter os exemplos, tá bom? O fluxo de cadência começa com esse planejamento em 10 passos. Você faz o levantamento da sua taxa de conversão, por quê? Porque eu quero que você perceba a sua evolução. Então, é muito importante, quando você vai fazer qualquer metodologia, você parar e pensar. Talvez se você escrever isso, não precisa ser uma coisa muito metódica, gente. É 10 minutos, não pode gastar mais do que o seu tempo. Seu tempo tem que ser para a técnica, tá bom? Você vai parar e pensar, como eu estou até agora? Então, no nosso caso, qual que é a taxa de conversão do meu negócio, né? Faz aí no papel de pão mais ou menos os últimos dias, no último mês, se você não tinha esse controle. Mas só para você ter uma noção. Por quê? Eu quero que você compare. Depois que você coloca o fluxo de cadência, eu quero que você me fale quanto que você cresceu. Tudo bem? Então, olha só. Primeiro você vai fazer o levantamento de dados, depois você vai estudar qual que é o principal canal que vamos comunicar. Não significa que você vai isolar dos outros, mas qual que é o canal que vai ser a sua rota ali, né? E hoje eu posso falar que o WhatsApp é predominante em quase todos os segmentos, né? Scripts são as mensagens propriamente ditas. Aí você vai fazer uma lista para você testar com algumas pessoas, geralmente aqueles clientes que estavam um pouco mais distantes, que não fecharam com você. Testa com pelo menos 10 pessoas. Você vai ver que você precisa fazer melhoria, melhora. Depois testa com 20 pessoas, melhora, depois você já vai para validar. E aí você vai automatizar isso no WhatsApp, que eu vou mostrar como que vocês vão fazer, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem alguns canais. Eu queria agora que o Fábio colocasse a enquete número 1 para mim. Eu preciso saber se vocês utilizam hoje, né, na negociação, o WhatsApp normal ou o WhatsApp Business, tá? Então, se você conseguir colocar para mim, Fábio, só me dá o ok aqui, a primeira enquete, tudo bem? Daqui a pouco eu volto nela. Bem, deixa eu só ver se tá tudo aqui. Ok, deixa eu só voltar para o slide, beleza. Então, a gente tem alguns canais aqui. Gente, a técnica é o seguinte, a gente vai focar no WhatsApp. Depois que você aprende o que a gente está fazendo, você vai mudar o seu atendimento físico, você vai mudar se você precisar mandar um e-mail, você vai mudar se você precisar falar no telefone, a forma de você postar suas redes sociais vai mudar, a forma de você abordar no direct vai mudar. Por quê? A técnica é a mesma, só vai mudar o canal. Então, você tem que mudar, fazer algumas pequenas alterações, mas a técnica é a mesma, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá para os scripts, tá? A gente tem vários scripts diferentes. A gente tem o receptivo. O que é o receptivo? Você está parado na sua loja, entrou um cliente. Você vai receber esse cliente, não é passivo, tá? Passivo é quando você vende
já tá com o site bombando e tá lá só com anúncio vendendo. Isso é passivo. Você não faz absolutamente nada, não tem interação com o cliente. O receptivo, não. Você tá na sua loja e você vai receber esse cliente, tá? Eles veio até você, ok? E você pode fazer isso pelo WhatsApp. Ele te abordou pelo WhatsApp, ele te botou por uma rede social. Tudo isso é receptivo. O ativo é quando você vai atrás do cliente. Você tem um mail, você quer fazer alguma ação, abordar um cliente que já comprou, isso é ativo. E a gente tem scripts pontuais que a gente usa para um evento, por exemplo, ou para retomada, quando são aqueles segmentos que estavam parados, ou para Black Friday. Então, são ações que você vai fazer especificamente para um determinado período, tá? Então, a gente também tem script para isso. Dica, gente, eu coloco assim, honre o seu lead. De novo, eu vou falar. É muito mais barato você tratar bem o seu lead do que captar novos leads. É muito mais tranquilo, porque se você faz um atendimento de alta performance, todo lead que chegar vai ser bem atendido e, consequentemente, a sua taxa vai ser muito boa. É muito diferente você ficar o tempo inteiro preocupado em trazer mais potenciais clientes. Honre o seu lead. Se ele chegou até ali, ele tem interesse, ele está no momento de compra. É muito melhor do que você ficar captando pessoas que você nem sabe se está no momento de comprar o seu produto, tá ok? Mensagens sem conexão fecham portas, né? Então, se você é M e mandou uma opção G para o seu cliente, você está mostrando para ele que você não está interessado no que ele está precisando, não está ouvindo o seu cliente. E escutar é uma ferramenta importantíssima. Aqui está o passo a passo lá de você testar, ver os 10 clientes mais frios. Quando a gente começa a testar, a gente testa com aqueles clientes que a gente acha que não vai fechar mesmo, tá? E depois a gente melhora as mensagens, depois a gente testa com mais 20 pessoas que estão no intermediário. A gente deixa os clientes mais quentes para o final, porque aí você já testou tudo, entendeu? Vamos lá. Tô falando rápido, gente. Eu falo muito rápido. Vamos lá. Agora é o seguinte. Lá nós temos os scripts, certo? Que é a etapa que a gente vai construir as mensagens. E a gente tem 8 etapas. Aqui tá 7, mas é porque tem uma etapa que eu chamo de etapa 0, que é o momento da abordagem. A abordagem, gente, é a primeira impressão que o cliente tem de você. É a primeira conexão que você tá tendo. Na PNL a gente estuda muito isso, né? Às vezes você gasta 30 segundos para fazer a sua primeira impressão e você gasta 5 anos para refazer a impressão que a pessoa tinha de você. Quantas vezes alguém já me conheceu profundamente depois e falou, Maíse, você é outra pessoa, você era muito séria. Eu tinha medo de você, e agora que eu te conheço, é inacreditável. Então, assim, quantas vezes já aconteceu com vocês, né? Por quê? Porque a primeira impressão lá, às vezes a gente não sabe conversar direito, às vezes eu tenho uma cara mais séria, a gente não consegue descontrair, ou quer mesmo, no meu caso, eu gosto de ter uma imagem mais séria. Isso é uma coisa que me ajuda em vários tipos de posicionamento, talvez, de autoridade e tal. Então, eu gosto de ter essa postura, mas isso assusta algumas pessoas e te distancia delas. Então, vocês têm que entender qual que é o momento, né? Então, a abordagem ali é a primeira conexão que ele está tendo com a sua empresa. Ela é muito importante, tá? Dificilmente uma abordagem mal feita, ela consegue ser revista pelo cliente, né? Ele é realmente a primeira impressão. Eu quero que vocês observem aqui que são bolas e que em alguns momentos elas se conectam. Esses momentos que elas se conectam são marcos, que você está saindo da abordagem, você está entrando num momento mais próximo de fechar. Essas 8 etapas, elas são muito utilizadas com tickets médios maiores. Com tickets médios menores, a gente filtra algumas etapas, tem algumas que são engolidas mesmo, tá? Para poder ter uma dinâmica maior e ser mais rápido, ok? Então, o que é mais importante aqui, gente, a escolha é do seu cliente. O seu cliente vai escolher se ele vai consumir de você ou não, tá ok? Mas a condução, o caminho nessa jornada de compra, né? Pegando ele no momento que ele decidiu, que é o momento de compra, até o final que ele vai contratar com você ou com outro, a jornada, você que determina o caminho. Tá vendo que tem uma rota aqui, que é uma linha? Ele pode ficar perdido ali, mas olha, você vai conduzindo. Conduza o seu cliente. O seu cliente não tem a sua expertise. O seu cliente, às vezes, não sabe o que ele está querendo comprar. Então, você que precisa conduzir, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com um exemplo aqui, tá? Aqui é um exemplo de um lead que chega no momento de abordagem. Tá vendo que são etapas? Tem até umas coresinhas, vocês vão entender porque são as cores que eu uso no WhatsApp para facilitar a minha mente mesmo. Cor é uma cor, como eu sou visual, eu preciso de cor para poder bater o olho e saber, né? Então, olha só. O lead chega, aí eles fazem, ei, tudo bem, tô precisando de um sapato. Aí, é a primeira mensagem que ele vem para você. Então, vai ter uma primeira abordagem. Geralmente, é o que a gente faz automático lá no WhatsApp, né? Ei, tudo bem, dá uma olhada no site, eu vou falar sobre isso. Depois ele vem para sondagem, depois você faz a proposta, ou envia o valor, ou o link, etc.
Aqui, gente, é um problema. As pessoas não sabem mandar proposta. Quando é proposta mesmo de tickets médios mais altos, elas se confundem, elas mandam proposta de 7 páginas. Pelo amor de Deus, nós vamos falar técnica para isso daqui a pouco. Mandou proposta, você tem 3 possibilidades. Você tem uma resposta positiva, você tem uma resposta negativa ou você é ignorado. E para todas elas nós temos estratégias. O que é resposta positiva? Nossa, que lindo, gostei. Como que é a entrega? Aí a pessoa já começa a fazer algumas perguntas. Ou se é algum ticket mais alto, ela começa a querer agendar um atendimento. Então vamos marcar uma reunião, etc. Então, isso é uma resposta positiva. Uma resposta negativa é quando ela começa a te enrolar. Ah, beleza, eu vou ver. Não é para agora, não. Ah, eu tô achando que eu vou contratar depois. Eu tô achando que eu não vou contratar agora. Ela te deu uma resposta negativa. E o ignorado, gente, é a pior deles. Você mandou a mensagem, você gastou tempo, às vezes é proposta, você vai gastar um tempo para fazer a proposta. A pessoa te ignora, ela não te responde. Aí você fica, nossa, o cliente está ficando cada vez mais sem educação. As pessoas estão ficando grosseiras, elas não se preocupam com o ser humano que está do outro lado. Calma, né? Nós vivemos uma vida corrida. E isso é normal. Eu já, sem querer, ignorei pessoas que eu pedi proposta. Depois eu fui lembrar depois de 10 dias, tá? Qual que é o erro aí? Você tem que abordar o seu cliente. Eu vou ensinar uma mensagenzinha aqui que eu falo que é a mensagenzinha da virada. A gente tem 2 pontos de virada que são esses azuis aqui, tá? São 2 estratégias fantásticas que é para você... O cliente começou a sair da sua rota ali, da sua jornada de compra que você está estabelecendo, o caminho realmente para você fechar contrato, você consegue trazer ele de volta, tá? Eu vou contar para vocês o que é. Mas aqui são cada uma das etapas. Então, você vai chegando na negociação, até se tem atendimento físico ou não, né, presencial ou não, até ele fechar. E quando fecha, gente, não acaba. Esse cliente que fechou, ele pode consumir de você de novo. Esse cliente que fechou, ele pode trazer novos clientes. Nós temos a parte de vendas por indicação, que é fantástica, que é a metodologia também com cadenciamento de mensagens para você estimular o seu cliente a te indicar, tá? É muito mais barato do que você gastar com marketing, com tráfego, com qualquer outra coisa, ok? Então, vamos lá. Esse aqui é o topo de funil, é muito parecido com o que eu falei, mas é só o topo para vocês entenderem. O lead é aqueles potenciais clientes que estão ali, vão criando afinidade até eles comprarem. Depois você trabalha as indicações e eles compram novamente, tá? Tô passando aqui rapidamente, gente, porque esse material vai para vocês. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui o link, tá bom? Mas eu quero chegar aqui, né, na nossa plataforma. E deixa eu ver aqui como que foi o retorno. Olha para você ver, gente, 48% usa o WhatsApp normal, 50% usa o WhatsApp Business. Agora deu 50%. Quem usa normal? Gente, metade da audiência, nós temos aqui 130 pessoas, então 65 empresas não estão usando o WhatsApp Business. É para ontem. Ontem, você tem uma ferramenta gratuita no seu negócio que você não está utilizando, ele é fantástico. Vocês vão ver aqui, eu vou dar 9 ferramentas do WhatsApp Business, mas tem mais, tá? Eu vou falar 9 sobre elas, tá? Então, olha só. Muito cuidado só ao baixar, porque ele não faz o backup instantaneamente. E você tem, então, ter certeza que seu backup está atualizado, baixar, que aí vai migrar. Não consegue voltar para trás, tá, gente? Voltar para trás é ótimo. Leonardo. Não consegue voltar à situação que estava antes se você não fez o backup. É o único cuidado que vocês têm que ter. Mas aí, baixa no YouTube, tem vídeos tutoriais falando sobre isso, para você não perder as suas conversas, tá? Mas o WhatsApp Business é para ontem, vocês vão entender o que eu tô falando. Vou voltar aqui para a apresentação para a gente começar. Dicas de WhatsApp básicas. Áudio. Muda muito, né? O jeito que você fala, muda muito a forma como você fala e não alongue demais os seus áudios. Eu não ouço áudio instantaneamente se tiver mais de 1 minuto, gente. Às vezes eu tô conversando com a pessoa, negociando, eu tô conversando com o corretor, por exemplo. Outro dia ele mandou um áudio de 3 minutos, eu falei, à noite eu vejo. Quando você manda um áudio até 1 minuto, a pessoa é rápida, é dinâmico. 3 minutos, gente, a gente já fica assim, não, à noite eu vejo então, depois eu respondo, tá? A gente tem que ter um pouco de cuidado. Identificar a hora certa de mudar o canal. Às vezes você está conversando no WhatsApp, é seu principal canal, etc. Mas em algum momento, dependendo do seu negócio, é necessário uma ligação. Você tem que saber que momento é esse que você tem que trazer para o presencial, que você tem que fazer uma ligação, que você tem que jogar já o link para o seu site, tá? Que é o canal do site. Então, saber a hora certa de fazer isso para não perder o time, tá? Eu uso, no mínimo, 16 etiquetas das 20 que o WhatsApp Business oferece pra gente. No mínimo, eu uso 16 etiquetas. Aí eu tenho aluno, né, que usa 8, 9. Eu tenho aluno que geralmente come algumas etapas porque ele não tem um fluxo muito grande de orçamento, então para ele não precisa de destrinchar tanto. Eu tenho um fluxo muito grande.
tanto na Maria Pia Lingerie quanto na Maria Pia Joias. Então, tem semanas que a gente recebe, nem muito grande, tem semanas que a gente recebe 30, 40 orçamentos. Eu acho muita gente para gerenciar. Então, eu preciso de ter microetapas ali para facilitar e eu saber exatamente qual que negociação que eu tenho que dar mais atenção, entendeu? Vocês podem mudar algumas, então sobra 4 etiquetas, vocês podem mudar, deixá-las em branco para vocês usarem elas pontualmente também, eu também vou dar essa dica, tá? Primeira coisa, gente, a gente constrói os scripts no Word. Eu gosto de trabalhar com o WhatsApp no computador. Por quê? Porque ali eu já uso no Chrome, ele já corrige a parte ortográfica. No Word é muito mais fácil. Então, como eu faço a gestão dos meus negócios uma vez por semana, eu gasto 2 horas em cada um dos negócios, eu sento no computador, reservo aquelas 2 horas e gerencio tudo. Então, para mim é muito mais fácil ir do Word para o WhatsApp. Depois que você já testou com 10 pessoas, melhorou, testou com 20, você já consegue automatizar isso no WhatsApp. Só que você só faz isso quando você tiver testado, validado. Porque senão você vai perder tempo, você vai ver que editar as etiquetas, as mensagens prontas no WhatsApp é um pouquinho chato. Então, não é um lugar para você ficar toda hora modificando a mensagem. Você usa lá realmente quando já tiver mais certo, tá? Então, vamos lá. Eu coloco isso aqui como regra, gente. Toda vez que eu estou conversando com o cliente, né, eu vou trocando as etiquetas dele, tá? Acabei de ter uma conversa ali, mandar um link diferente, mandar um produto diferente, eu atualizo a etiqueta dele. Isso é uma regra. Não fica deixando para depois, porque as etiquetas do WhatsApp Business, para quem não sabe, são tagzinhas que você coloca na conversa ou em alguma mensagem específica do cliente. Eu coloco geralmente na conversa. Aquelas etiquetas, elas vão te orientando que pé que está a negociação. Quem tem um volume de orçamento, né, aí mais do que 10 por semana atendimento no WhatsApp, já fica perdido. Você não sabe qual negociação está mais quente. No meio do caminho, você acaba desperdiçando um lead super aquecido, que você esqueceu dele, né? Então, tem pessoas que eu vejo utilizando, às vezes, no nome que grava algumas coisas, mas a etiqueta tá ali no WhatsApp Business, gente, é gratuito. É a melhor ferramenta que tem. Então, assim, não tem CRM, não tem planilha que substitua ele para esse pequeno e médio empresário que precisa de ter uma coisa dinâmica, né? Então, vamos lá. Tem um limite de 20 etiquetas só. Isso é ótimo, porque senão a gente ia ficar criando etiqueta atrás da outra e a gente ia se perder. Não adianta a gente querer controlar com muitas subetapas, tá? Porque aí vai dificultar até a gente se localizar onde que a gente está. Então, tem aí as 8 etapas que são importantes. Eu, geralmente, faço 2 etiquetas para cada uma dessas etapas, por isso que dá 16. Você consegue colocar mais de uma etiqueta no mesmo cliente, então você vai perceber que em alguns momentos ele está na negociação, mas você também já fez o atendimento, então você consegue utilizar 2 etiquetas, ok? Eu gosto de salvar o cliente com o tamanho e com o estilo, que é um exemplo aqui, ó. Eu salvo o cliente, Ana Paula, 42, pijama. Já sei o tamanho e já sei o que ela está mais habituada a comprar comigo, ok? Quem trabalha no mercado de casamento, eu coloco Ana Paula, data do casamento, entendeu? Quem trabalha com sapato, o nome e o tamanho do pé da pessoa. Quem trabalha com bolsa e acessório, o estilo que ela gosta. Então, o nome ali eu uso para poder fazer mais essa coisa do individual mesmo, tá? Do tamanho e tudo, ok? Uma técnica muito legal, salve o seu número, né, o seu próprio número na sua agenda, como um cliente buscaria, tá? Isso é muito importante. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui do Thiago, que é meu marido, meu sócio na Maria Pia Joias, desculpa. Quando a pessoa tá olhando a aliança, às vezes ela demora, dá muita resposta negativa pra gente, sabe? Não vou olhar agora, o ouro tá muito caro, vou deixar pro ano que vem e tal. Aí, o que a gente faz? A gente salva o nome dele, Alianças Maria Pia. Por quê? Daqui a 6 meses, quando essa pessoa for comprar, ela não vai lembrar que ele chama Thiago, ela pode ter esquecido que a empresa chama Maria Pia, mas ela tá procurando aliança. Então, a primeira coisa que ela vai digitar no WhatsApp na hora que ela tá buscando, aliança. Então, o nome dele vai aparecer lá em cima, tudo bem? Ele pode ter até olhado com outros fornecedores. Então, quando esse cliente me dá uma gelada e realmente não vai fechar por agora, eu falo, tudo bem, salva meu número aí. E eu mando esse arquivo para ele, porque ele vai salvar do jeito que eu quero que ele salve, e não de qualquer jeito. Tudo bem assim? Essa é uma dica legal. Perfil comercial, gente. Então, o WhatsApp Business, agora eu vou dar algumas técnicas diretamente dele para vocês fazerem essa configuração, tá? Eu vou falar disso aqui, eu tô falando rápido, eu sei, mas é porque eu peguei um conteúdo de 3 horas e tô colocando ele em 1h30, porque eu
acho que o conteúdo é muito bom. Então, nisso aqui, vocês conseguem ver os itens e depois vocês conseguem, tanto pela apostila que eu vou liberar, quanto em tutoriais do YouTube, você vai conseguir configurar tudo. Então, eu não vou me aprofundar muito, até porque tem gente aqui que já configurou tudo, né? Então, vocês vão abrir aí em ferramentas comerciais, fazer o perfil, colocar site, telefone, endereço, tudo, ok? Então, essa parte aí você vai configurar o perfil comercial da empresa. Você agora vai fazer uma mensagem, que é uma mensagem de início, né? Então, essa mensagem que eu coloquei aqui é uma mensagem que está definindo lá no seu perfil, tá? Então, se a pessoa clicar no seu WhatsApp, ela vai ver essa mensagem, ok. Aqui tem uma outra ferramenta que é o catálogo. O catálogo é muito legal, você coloca o produto, coloca a imagem, coloca o preço, você consegue colocar o link lá, se você tem loja na Tray ou em outro e-commerce, você vai conseguir colocar o link aqui daquele produto, ou seja, eu vendo, por exemplo, muito hobby para noiva. Aí a pessoa, eu tenho 4 opções de hobby. Aí ela já me manda, eu mando a foto para ela do catálogo, mando o link do catálogo, e ali na foto ela já consegue clicar no link para o meu site e ver se tem o tamanho, o preço, e isso está disponível. Então, eu não preciso ficar mandando um link de pagamento, sabe? Então, isso facilita muito, tá? E aqui embaixo tem um código também, se você utiliza um código que pode facilitar, você pode colocar aqui também, ok? Então, aqui você tem o catálogo, você tem um link do catálogo como um todo que você pode mandar para o seu cliente. Esse catálogo é legal porque se você não tem, se o seu cliente nunca conversou com você e te chamou pelo WhatsApp, ali ele já consegue ver seu portfólio, mesmo sem você responder, mesmo sem você mandar um link, tudo bem? Mensagem de ausência e saudação, gente. Eu tenho pânico de mensagem de ausência. Por quê? Porque eu acho elas chatas, eu acho elas iguais, eu geralmente não leio quando eu mando, sabe? Quando eu mando na minha lista de transmissão ou mensagem para alguém, imediatamente já vem a resposta, eu geralmente nem leio aquilo, entendeu? Porque eu já sei o que eu quero e tal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ser uma mensagem de saudação curta. E a mensagem de ausência, ela é um pouco chata, por quê? Você fecha 6 horas da tarde, aí se a pessoa te mandar 6:01, já vem aquela ausência. Mas eu, por exemplo, eu costumo estender meu atendimento online. Aí ela mandou que tá ausente, mas imediatamente eu já respondi, fica confuso, sabe? Então eu prefiro não trabalhar com a mensagem de ausência, se eu tenho o hábito de atender fora do horário, tá? Agora, se você é bem cravadinho, atende daquele horário, quer, de certa maneira, educar o seu cliente também para que ele não fique te importunando fora dos horários, é uma boa saída de você configurar essa parte, tá? Então, você vem aqui, né, e vai configurar tanto a mensagem de saudação, a mensagem de ausência, quanto a mensagem de saudação, tá bom? Aí aqui você configura se você quer enviar ou não a mensagem de saudação, você vai editar e tudo. Você faz essa parte aqui, salva no final e pronto, tá configurado. Vamos lá, gente, respostas rápidas. Isso aqui é a parte da automação do WhatsApp. Então, a gente vai testar algumas coisas no Word e depois a gente vai automatizar isso no WhatsApp, tá? Lá em respostas rápidas, você consegue configurar até 50 respostas diferentes. E elas são muito fáceis de você achar. Por exemplo, por que eu resolvi criar esses scripts, tá? Deixa eu até sair um pouco dos slides aqui para poder falar. Eu resolvi criar esses scripts porque lá atrás eu tinha clientes muito parecidos, aí eu tinha que fazer as mesmas mensagens. Aí eu ficava entrando dentro daquela conversa do cliente, copiando, aí eu colava, modificava o nome, pananã. Isso me gerava um cansaço muito grande. Então eu falei assim, não, gente, eu vou construir no Word, porque aí eu coloco algumas tags para mim, para eu poder achar mais fácil as mensagens, e eu vou literalmente copiando, colando um ou outro, troco o nome, e a pessoa tem a sensação de que eu estou conversando e fazendo com ela, entendeu? Isso é muito importante. Então, vamos voltar aqui. Aí, você tem 50 disponíveis. E são assim, quando você configura, como que você acha essas mensagens, tá? Você digita barra e o nome ou o número daquela mensagem que você cadastrou. Você pode colocar o que você quiser, que for mais fácil para você, tá? Então, você já consegue fazer a parte automatizada. Quando você digitar barra, por exemplo, eu tenho um que é barra 0, que é a mensagem de abordagem. Digito barra 0, eu clico ali, a mensagem aparece prontinha, eu só troco o nome da pessoa, tá? Mas, o que é legal vocês fazerem primeiro no Word e depois passarem pro WhatsApp Business, é porque você já fez os testes e ficou editando, porque ela é muito chata você editar no celular, entendeu? E não dá para editar no web aqui. Então, às vezes você tem que trocar uma vírgula, uma palavra de lugar, você tem que ir lá naquela mensagem com o dedo, ela é um pouco chata. Então, primeiro, validem no Word e depois automatizem. Para vocês terem ideia, na Maria Pia Joias, que é a minha empresa mais recente, que tem um pouco mais de um ano, eu até hoje não automatizei, eu ainda uso o Word, tá?
porque eu ainda estou construindo muita coisa, porque eu devo ter atendido até hoje uns 200 leads só. E aí eu acho que ainda não está na hora de automatizar. Agora, na Maria Pia Lingerie, a gente tem aí umas 30 já automatizadas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui você vai configurar as respostas rápidas, vou passar por isso aqui, porque vocês conseguem fazer e tem tutorial para isso no YouTube. As etiquetas, você vai configurar as etiquetas. Eu gosto de número, tá, gente? De novo, eu sou uma pessoa visual, então número, cor, para mim, é muito importante. Os números das etiquetas, eles dizem respeito à etapa que tá, então, e a cor também, tá? Então, cores quentes são leads mais aquecidos, eu vou dar mais atenção. Cores frias, tipo cinza, preto, eu não vou dar tanta atenção naquele momento. Então, aqui, deixa eu te mostrar as cores que tem no WhatsApp. Porque no Android e no... Aqui, ó. Aqui tem as cores do iPhone e as cores do Android, elas são diferentes, tá vendo? Então, eu escolho as cores mais quentes, tá? Para aquelas negociações mais aquecidas, para aquela etapa mais aquecida, né? E as cores mais frias para as etapas desaquecidas. Então, essa parte aqui... eu estou ensinando mesmo como vocês criam as etiquetas, como editam cor e tudo, e eu sugiro nessa tabelinha as minhas 16 etiquetas lá, tá? Então, basicamente, deixa eu só voltar aqui. Esse aqui é o número da etiqueta e o nome que eu coloco, tá? Então, se a pessoa está na fase de abordagem, se eu estou na fase da sondagem, se eu estou na fase que eu já mandei a proposta, se eu estou negociando, se eu já fechei contrato, se eu já fechei contrato e entreguei o produto. Então, tudo isso é importante. Então, vamos lá. Que vai ser segunda-feira, né? E você vai fazer o Black November, né? Que é o mês inteiro. Então, você pode filtrar todo mundo que estava naquela fase de abordagem e disparar uma oferta para todo mundo. Olha, a partir de agora, estava negociando e tal, mas agora tem um valor diferenciado por causa da Black November. Então, você consegue mandar a mensagem para todo mundo que tem aquela determinada etiqueta. Isso é muito legal, tá? Então, é realmente, gente, um gestor pra gente. Eu transformei o WhatsApp em indicação de algum cliente. Então, você consegue personalizar outras coisas, entendeu? Aqui, tá vendo? Deixa móvel. Ó. Essa móvel aqui, eu usei agora para Maria Pia Joias para retomada, porque tinha muitos clientes em aberto lá atrás que pararam de olhar, aí eu chamei eles de retomada e estou usando essa etiqueta como retomada, tá? Aqui é um link curto, gente, para ir direto para o seu WhatsApp. Você pode precisar dele em algum momento, às vezes você vai mandar um e-mail, às vezes você vai fazer, até para você utilizar para o próprio link da bio, né, que fica lá para ir direto para o seu WhatsApp. É esse link aqui que a gente utiliza, tá? Outra coisa interessante, aqui tem outros pontos importantes, você criar um grupo, lista de transmissão, mas isso é muito parecido com o WhatsApp normal, né? Utilizar o WhatsApp web. E aqui a gente tem o QR Code. Esse QR Code aqui é muito legal, porque primeiro a gente está parando de usar cartão de visita, né? E papel agora nessa pandemia não é uma coisa muito legal de você entregar. Então, por exemplo, eu vou realizar uma rodada de negócio daqui a um mês. Em vez dos fornecedores levarem cartão de visita, a gente está colocando um código QR Code, né, dele em cada mesa. Então, na mesa dele vai ter esse QR Code, porque se o cliente falar assim, me dá seu cartão que eu vou te chamar no WhatsApp. Não precisa não, ó, chama aqui. Aí a pessoa, em vez de ficar anotando o telefone, pegando o cartão de visita, ela pode simplesmente tirar a foto e já ir direto para o WhatsApp da pessoa. É muito legal também usar no seu próprio cartão de visita, que é melhor do que a pessoa ficar copiando o número, ela já vai escanear e ela pode já conversar direto com você, tá? Aqui eu pedi para fazer uma segunda enquete, nossa primeira enquete, a gente já teve a resposta, né? E agora, que foi a maioria, estava meio a meio, na verdade, né? Tem o WhatsApp Business e o WhatsApp comum, e agora eu fiz uma segunda enquete que vai fazer para vocês aí. Que ele vai postar daqui a pouquinho, tá bom? Aí a gente já fala dela. Só me avisa aqui quando vocês postarem. Beleza, vamos lá para o slide. Agora vamos lá para o script, gente. Olha, eu tô dando um conteúdo surreal para vocês, tá? Num curto período de tempo, e eu tenho plena consciência disso. Mas eu tenho certeza que vocês aplicando, vocês vão conseguir desenvolver isso de uma forma muito dinâmica, tá bom? Bom, aqui é a construção propriamente dita dos scripts, que são as mensagens, né? Então, vamos construir essas mensagens, eu quero mostrar para vocês na prática como que funciona. O processo de aprendizagem é muito importante e ele funciona muito bem para mim, tá? Por quê? Primeira coisa na aprendizagem, você escuta, depois você anota, principalmente se você for visual, depois você pratica e, por último, você ensina.
Quando eu ensino para vocês, eu vou tendo 1001 ideias aqui. Hoje mesmo eu tive 2 que eu já até anotei rapidamente aqui na hora de falar, né? Por que isso é legal? Porque o processo, o fluxo de cadência, é uma metodologia que eu criei não só para você aprender para o seu negócio, como também para você ter facilidade depois para treinar alguém da sua equipe para poder fazer o comercial, tá? Que é uma necessidade que eu tinha muito forte. Porque chega no momento, é importante você o dono fazer parte do processo de construção do fluxo de cadência. Mas chega no outro momento que ele tem outras coisas para fazer. Então, você precisa passar isso para alguém. Então, a forma como eu ensino o fluxo de cadência, de uma forma mais pausada, né? Tem as etapas lá e tudo. Você consegue, inclusive, treinar um futuro funcionário, se a pessoa do seu comercial saiu, porque tem aquela metodologia, então ele vai saber porque que existem aquelas cores de etiqueta, aqueles números, né, que estão ali, então ele sabe o porquê que existe aquilo, tá? Então, o processo de ensinar, ele ajuda muito. Agora, você tem que praticar, né, gente? Qualquer ferramenta que você faz, você tem que praticar. Então, é muito importante a gente ter esse também. Não adianta você ficar só com a teoria, né, com a parte técnica ali e não tá praticando. Esse momento aqui é muito importante, que eu vou começar para vocês, que eu vou trazer as abordagens mesmo que eu faço. 40% da venda, ela está baseada na confiança. Muitas das vezes não é o produto, muitas das vezes não é nem a necessidade do cliente. Quantas vezes eu já comprei, você certamente já comprou uma coisa que você não necessitava? Porque você sentiu confiança naquele produto, você achou aquilo inovador, a pessoa te transmitiu, né, uma confiança com aquilo. Então, confiança é muito importante. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, essa confiança, transmitir essa confiança para o seu cliente em todas as mensagens que você faz, tá? Vamos lá. Então, conectar, escutar para gerar confiança. Por quê, gente? A gente tem um problema, porque a gente às vezes fica muito ansioso, a gente tem 10, 20 anos de mercado, a gente fica muito ansioso para o cliente entender que a gente sabe o que a gente vende. E a gente fica falando da gente, o cliente não quer ouvir a gente falando da gente, o cliente quer ser ouvido e depois você falar algo que faça sentido para aquela necessidade dele. Então, um fornecedor que fica ali falando dele, eu tenho tantos anos de experiência, eu fiz tantos eventos, já atendi não sei quantos, eu tenho X lojas e tal, você está falando de você. O seu cliente não está sentindo conexão com isso. Você tem que escutá-lo, né? Então, a gente tem que falar menos e escutar mais. Então, o processo de escuta, ele ajuda a gerar confiança. Você escutando, você vai saber o que o cliente precisa. E aí, você vai pegar lá, nas suas falas, qual fala que faz sentido para aquela necessidade dele. Seja ela uma dor, uma coisa que falta para ele, ou seja ela um desejo, algo que ele deseja comprar, né? Então, o processo de concordar com o cliente é muito importante. Ele está ali falando da dor dele, o que ele quer para não. Eu entendo, claro, com certeza, concorde com o cliente. Gente, eu tenho uma vendedora na minha loja há 5 anos já, a mesma vendedora. E às vezes, lá no início, ela falava assim, o cliente chegava assim, você tem um sutiã sem bojo com aro rosa? E a gente não tinha. Ela falava assim, não, eu tenho bege. Gente, esse não que vem no início, ele já bloqueia. Já falou para a pessoa, sai daqui que você não tem o produto que eu quero, entendeu? E às vezes ela queria o rosa, mas tudo bem de ter o bege, tudo bem de ter o branco, entendeu? Então, em vez de você falar, não, eu tenho o bege, você tem que falar, vou te mostrar um modelo que eu tenho. Aí você vai mostrar o bege, ela vai ver naturalmente que não é o rosa. Aí você pode pensar, nossa, mas você não está fazendo o cliente perder tempo, etc. Aí você fala assim, esse modelo é fantástico, eu ainda não fabrico ele no rosa. Então, você tirou o não, ficou lá no final da frase, entendeu? Você não bloqueou o raciocínio dela, tá? Você não bloqueou a parte realmente dela tomar a decisão, ok? E se ela achou o modelo interessante, pode ser sim que ela leve de outra cor, tá? Então, a gente tem que ouvir o cliente primeiro e falar com ele, concordar com ele, para depois falar algo negativo, tudo bem? De novo aqui embaixo, evitar palavras negativas por esse mesmo motivo. Parafrasear. Ouvir o cliente, gente, o cliente falou, vou tentar dar um exemplo aqui, tá? Na área de estética, por exemplo, eu quero fazer um procedimento de depilação a laser. E aí, eu estou dando exemplos variados para vocês entenderem que a metodologia funciona para qualquer área. Aí a pessoa escutou, porque me incomoda muito, eu tenho alergia da depilação de cera, paranã, e ela falou ali que ela quer fazer depilação, que ela queria ver só a depilação de axila, por exemplo. Aí a pessoa que está respondendo, ela vai parafrasear. Nossa, realmente, eu entendo o que é isso, né? De você se incomodar, ter alergia. A gente tem vários clientes, ou seja, você repetiu o que ela te falou. O que o cliente entende ali? Que você está ouvindo ele. Entendeu? Que você está prestando atenção no que ele precisa, tá? Então, parafrasear é você repetir informações que o cliente te deu
quando você começa a falar. Mas primeiro você tem que ter escutado, concorda? Ler sempre a mensagem que está enviando. Por mais que seja automatizado, dá uma lida ali para ver se faz sentido com a conversa que vocês estão tendo, tá? Ser rápido e flexível. Né? Então, assim, a gente precisa de ter agilidade e a gente precisa ter flexibilidade. Eu, por exemplo, a partir de R$200 eu faço entrega grátis em Belo Horizonte. Mas, às vezes, a compra deu 170. Gente, tudo bem, eu vou fidelizar um cliente, sabe? Será que não compensa eu bancar essa entrega de motoboy para eu não fidelizar o cliente? É legal eu deixar isso claro. Olha, a nossa entrega mínima é R$200, mas eu quero muito te atender, né? Eu tô com essa disponibilidade, então eu vou te entregar sem essa taxa, tá? É legal você falar a regra, senão toda vez ele vai achar que ele pode comprar qualquer valor que você entregar, tudo bem? Ser educado e gentil, parece óbvio, né, gente? Mas não é. A gente vê aí no comércio, né, nas relações, como que as pessoas, como que falta gentileza mesmo. Então é muito importante a gente ter a gentileza, tá? Vocês vão ver claramente em algumas mensagens que eu troco, tá bom? Então, a negociação é identificar as necessidades do seu cliente, né? E ter uma solução para essas necessidades, seja ela uma necessidade de dor ou de desejo. E aí, o cliente, o lead, o que ele tem que ter a sensação? Ele, né, ou ela, realmente entendeu, compreendeu o que eu quero. É isso que você tem que ter na primeira mensagem, naquela mensagem de abordagem, a primeira interação que você teve com o cliente. Aí você vai sondar e ali ele já vai te falar, ele vai falar assim, nossa, ele está precisando, se você parafraseá-lo, né, ele já vai ter essa noção, ele realmente compreendeu o que eu quero, tá? Vamos lá, aqui eu tenho alguns exemplos de auditivo, visual, sinestésico e auditivo digital. Eu vou direto para exemplos para vocês verem a aplicabilidade. Mas eu coloquei esse resumo porque na hora que vocês tiverem o e-book, vocês têm um resuminho ali e os exemplos de cada um, tudo bem? Vamos lá para a abordagem, gente, a primeira etapa. A abordagem alguém te mandou no WhatsApp uma mensagem, alguém te mandou no direct, enfim. Direct, você vai direcionar para o WhatsApp. Primeira coisa, tem que ser simpático. Segunda técnica, se você vai mandar um áudio ou ser por ligação, fale em pé, né? A nossa entonação de voz é outra. E a gente sabe quando você conversa com uma pessoa que você tem a sensação que do outro lado ela tá sorrindo? Geralmente é porque ela tá mesmo, né? Então, mesmo você não tendo esse hábito, né? De falar em pé, comece a fazer. Eu falo em pé, eu falo andando. Eu e meu marido, às vezes, a gente trabalha uma parte home office, então a gente fica igual doido aqui, sabe? Andando com o telefone. Mas é porque a entonação fica diferente, a gente fica mais vivo para falar. E nesse momento da abordagem é crucial, tá? Então, nunca fale com o cliente quando você está com a voz que acabou de acordar. Você não manda áudio, manda mensagem. Ou que você está cansado, ou que você está desanimado, ou você está muito ofegante, acabou de fazer uma atividade física, subiu uma escada, evita, tá? Então, a gente tem... A entonação, ela transmite muita confiança, então é muito importante, ok? O objetivo aqui é causar uma impressão alegre, né, receptiva, tudo bem? Preferência de canal. É muito importante a gente usar o call to action. Vamos lá para uma outra expressão. Call to action significa uma pergunta que você vai fazer no final de toda mensagem que você mandar. Gente, toda mensagem que você manda tem que ter um call to action. E o call to action não pode ser assim. Você fez isso aqui é muito legal, tem disponível nessas cores. Tudo bem? Não, isso não é o call to action. Call to action são perguntas inteligentes e poderosas que vão conduzir o seu cliente na jornada de compra, tá? Eu vou dar exemplos daqui a pouco. Então, nesse momento da abordagem, é muito interessante você colocar, preciso te escutar, me diga mais o que você precisa, qual o tamanho que você quer, entendeu? Então, você vai escutar o cliente, você vai fazer perguntas nesse sentido de sondar de fato o que ele quer, tá? Então, o tom da conversa é alegre e intenso, tá? Então, vamos lá, vou dar um exemplo, receptivo, tá, gente? Esse aqui, deixa eu ver se é exemplo de decoração. A pessoa está olhando uma decoração para um evento. Então, aí a Ana fala assim, a Ana pediu, né, um orçamento. Aí a Letícia, que está atendendo, esse aqui é um caso real de um cliente, só troquei os nomes da empresa. Aí ela falou assim, olha, Ana, não, calma, deixa eu só falar. Ela só pediu assim, gente, quero um orçamento para uma festa que eu vou fazer de bodas da minha avó. Tá? Vamos supor que seja isso. Aí ela fala assim, Ana, aqui é a Letícia da Sublime Decorações. Tudo bem com você? Isso não é o call to action, tá, gente? Isso aqui é só uma gentileza mesmo. Fiquei feliz em receber o seu contato, interessado em receber uma proposta nossa. Prefere que a conversa seja aqui pelo WhatsApp mesmo? Se preferir ligação ou e-mail, me avise. Mas antes de te enviar, eu preciso primeiro escutar você. E aí tem algumas variações que eu faço aqui embaixo. Agora, o que eu quero que vocês observem
O sinestésico, ele precisa de aconchego, de conforto. Então, quando eu falo, fiquei feliz em receber o seu contato, para um visual, pode até soar meio falso, ficou feliz, ficou feliz, nem te conheço, né? Mas para o sinestésico faz muito sentido. Então, é muito interessante vocês usarem algo sinestésico aqui. Esse aqui que vocês vão ver aqui, ó, o seu contato interessado, está no masculino. Por quê? Porque eu padronizo essas mensagens iniciais, como o meu volume é muito maior, né? Eu prefiro colocar no masculino o seu contato, que serve tanto para mulher quanto para homem. Até isso eu penso na praticidade. Só não tem que ficar trocando lá, né, o final das palavras, ok? Aqui, eu preciso primeiro escutar você. Quando você usa a palavra escutar, você aciona, você fala diretamente com o auditivo, tá? E não, são coisas que não vão incomodar as outras linguagens, mas faz sentido para ele. Então, nessa mensagem aqui, eu usei o sinestésico e usei o auditivo, tá? O visual, ele pode ser agradado por uma foto que você envie junto, por exemplo. Tá ok? E aí, a gente vai ter uma outra técnica na mesma mensagem, que é o gatilho mental de conexão, que é o call to action que eu vou colocar no final da frase. Então, aqui, eu preciso primeiro escutar você. Aqui eu coloquei 4 exemplos, tá? Que tipo de decoração você quer para o seu casamento, a bodas, né? Aí é um call to action. Ou, quais drinks você faz questão no seu cardápio? Ou, já tem uma foto de um vestido, referência, para a gente se inspirar? Isso é um call to action, entendeu? Você faz uma pergunta que a resposta já vai te ajudar na venda, já vai te ajudar a mostrar o produto ideal, o serviço ideal para aquela pessoa. Tudo bem? Então, não é simplesmente aqui eu vou ter 3 perguntas. Tudo bem com você? Não é um call to action. Prefere que a conversa seja aqui pelo WhatsApp mesmo? Pode ser um call to action se o canal de vendas você tem uma distribuição muito grande, tá? Agora, o call to action principal, poderoso dessa pergunta é: quais links você faz questão no seu cardápio? Na abordagem ali, você já está direcionando o cliente a fazer a escolha dele, mas o caminho você é que traça, tá? Então, aqui a gente consegue ser muito preciso, ok? Então, vamos lá. Essa aqui é um exemplo de saudação automático lá pelo WhatsApp, que a saudação utilizo ou não utilizo, é a mensagem de ausência, tá? Então, só para vocês terem mesmo, para vocês fazerem. Redes sociais, é muito parecido. Quando você conversa no direct, mas você quer mudar para o WhatsApp, quer levar esse cliente para o seu WhatsApp, porque ali você consegue ter uma frequência maior, tem muita loja que fica no direct, tá, gente? Consegue fazer gerenciamento. Só que ele não tem as etiquetas, é muito confuso você fazer a gestão. Então, eu prefiro levar para o WhatsApp. Então, você vai pegar um comentário que a pessoa fez na foto e já direcionar para o direct, né, para o WhatsApp. E você consegue fazer isso tanto para quem manda uma mensagem no inbox, para quem simplesmente comentou uma foto sua, tá? Então, vamos supor que a pessoa comentou dentro de uma foto, achou bonito aquele produto e tal. Você pode, olá, marca a pessoa. Adoramos saber que você gostou de um dos nossos vestidos. Te mandei uma mensagem inbox. Você marca a pessoa e manda uma mensagem inbox para ela, tá? Uma outra coisa muito, muito interessante, minha opinião, tá bom? Isso é uma coisa que tem especialistas que divergem um pouco. Eu gosto de colocar o preço do produto no Instagram. Esse negócio de preço inbox, gente, sabe? Dá a sensação que o negócio é muito caro. Você tem vergonha de falar seu preço? Você não pode ter vergonha de falar seu preço. É um preço justo. O preço do seu trabalho é justo porque você não está vendendo uma coisa só por preço, na verdade, né? Você está vendendo uma coisa pelo valor que você entrega naquilo ali. Então, a gente não pode ter medo de falar. Eu, inclusive, uso a ferramenta da loja do Facebook atrelada ao Tray, que eu já consigo colocar sacolinha. Então, a pessoa clica ali, já vê o preço ali, ela já vai. Eu não gosto de colocar preço lá embaixo. Por quê? Ainda mais agora que a gente está tendo aumento de custo, né, gente? Nós todos que trabalhamos com produto, a gente sabe que o custo de tudo aumentou. Se eu faço um post lá embaixo, que aquele item custa R$80, daqui a um mês eu preciso passar ele para 90, ou eu vou ter que editar todos os posts para trás, ou eu vou ter que correr o risco da pessoa ver e querer que eu faça aquele valor, ter que ficar justificando, e você já tem uma quebra, já coloca uma objeção para ela logo no início, que já aumentou o preço, por mais que tenha justificativo, eu acho muito complicado. Se você faz a tagzinha lá, vinculada ao Tray, à medida que você atualiza o valor, na hora que ela clicar que vai aparecer o valor, atualiza o valor ali também. Então, facilita muito, tá? Facilita muito a venda, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui é um outro exemplo de quantos gatilhos mentais que a gente utiliza, tá vendo? A gente utiliza o gatilho mental de escassez quando você tem uma oferta até um determinado tempo, que é o que a gente faz com Black Friday, né? Ou Black Friday, ou Black November, enfim, Black Week, o jeito que você quiser fazer, tem que colocar o período, sabe?
até tal data e honrar esse período. Usar o gatilho mental de escassez sem integridade, ou seja, no dia seguinte fazer o desconto, gente, não façam isso. Eu tenho uma outra depois vocês leiam com calma esses exemplos, tá, gente? Porque tem muito insight aqui, tá? Eu tenho uma outra técnica que eu faço, que é no mês de aniversário da loja, eu faço um desconto regressivo. É sempre em março. Então, no dia 1º de março, se cai no domingo, eu antecipo para o sábado. Dia 1º de março, eu dou 50% de desconto nos produtos que eu fabrico. No segundo dia, no dia 2, já é 49. No dia 3, já é 48. Eu crio um senso de urgência. A pessoa pode chegar no segundo dia, amiga minha, eu não faço 50%, é 1% a menos que ela vai ter de desconto. E aí eu chego até os 30% no último. Esse ano, agora, eu já fiz 45. Comecei com 45, não comecei com 50. Ano que vem eu vou começar com 40. Eu quero reduzir, porque tá um desconto muito grande mesmo. Mas, é só para mostrar para vocês que a gente tem várias técnicas legais de escassez, que a gente não precisa fazer a mesma técnica sempre. O desconto regressivo é super interessante, porque você não precisa explicar. Eu ponho uma régua na vitrine e eu vou ticando os dias, entendeu? Tem lá 50%, tem a data 50%. Aí no dia seguinte eu chego com uma caneta e risco o primeiro. Aí já vai para o segundo. E eu consigo fazer isso virtualmente também. Eu crio posts que eu vou diminuindo. Ninguém chega para mim e fala, me faz o desconto, que eu perder 1% até amanhã, sabe? Então, assim, funciona. O gatilho mental de escassez, se a gente souber usar com integridade, funciona. Uma vez que você faz o desconto depois do período, esse cliente não tem confiança em você. A relação de confiança já está quebrando ali com ele, porque você fala uma coisa e faz outra, né? Vamos lá agora, gente, depois da abordagem. A abordagem, então, é a primeira mensagem que vocês fazem. Pode ser a saudação automática, por exemplo, quando alguém te aborda no WhatsApp, ok? Depois você vai ter a sondagem. De novo, escutar o que a pessoa precisa, ter as perguntas poderosas que são call to action, né? E você tem que listar o que é importante você sondar. Então, as informações que te ajudam a definir o perfil que você quer. Data do casamento. Aqui, gente, tá o de evento, tá? Vou dar exemplo. Data de casamento, número de convidados, assessoria para roupa, tamanho, estilo. O que você precisa para poder mandar? Não adianta você fazer uma lista infinita e a pessoa ficar com preguiça de responder, entendeu? Então, assim, se for ticket médio mais alto, a pessoa está disposta a responder em 6, 7 itens, tá? Se for ticket médio curto, é 2 itens no máximo. Então, é cor e tamanho, cor e estilo, tamanho essencial, né, para quem vende com grade, ok? A gente tem um tipo de sondagem que é muito legal, né, que é quando você coloca como um conselho. Você se torna um conselheiro, né, amigo ali daquele cliente. Então, esse tipo de abordagem, independente se você fechar comigo ou não, saiba que o ouro está aumentando, então, às vezes, é melhor você fechar agora, porque o ouro vai aumentar, isso para quem vende joia, tá? Independente se você fechar comigo ou não, você quer fechar isso para tickets médios maiores, né, gente? Que a pessoa custa ter a decisão, custa ter a certeza. Você quer fechar o seu pacote de depilação, né? Mas observe que tem lasers diferentes, com qualidade diferente. A gente indica o nosso por conta disso. Aquele ali, por exemplo, tem outros lasers, por exemplo, que não é legal por causa disso e disso, tá? Então, você vai se colocar como conselheiro, não como um vendedor. Isso é muito importante, tudo bem? Então, vamos lá. Parafrasear mais as novas informações. Então, vou botar na Ana, tá? Ana, já sei que você vai se casar no dia tal. Ela já te falou que ela já te mandou lá nas sondagens. Na Casa Imperial, e o casamento é para 250 pessoas, certo? Você pode, inclusive, colocar mais informações que ela falou. Você repete tudo. Gente, a sensação que dá para a pessoa que dá do outro lado é que você é muito organizado. Agora, você faz isso aqui, com essa riqueza de detalhes, quando você tem tickets médios maiores e um volume menor de clientes. Se você atende 10 pessoas no dia, você não dá conta de fazer isso aqui. Então, você tem que ser um pouco mais dinâmico, tá? Por isso que tem a diferença nos 2 módulos lá no curso, ok? Embaixo, tá? Eu coloco, vou dar um exemplo aqui de aliança. Valor que pretende investir na aliança, por exemplo. Vamos supor que você faça essa pergunta. A gente tem muito medo de perguntar. Quanto que você quer gastar? Porque a gente acha que o cliente, às vezes até a gente como cliente, pode falar assim, se eu falar que é 5 mil, ela vai me dar uma informação, ela vai me dar um produto de 2 falando que é 5, só porque eu falei que eu vou gastar 5. Não é isso. Porque às vezes você tem um portfólio muito grande. E aí, por exemplo, no caso da aliança, que de fato o que pesa é o ouro, então o tamanho da aliança, o peso da aliança,
ele vai eliminar alguns modelos, né? Não tem jeito. É importante você saber quanto pretende investir para você chegar com uma solução que faça mais sentido para o bolso do cliente, né? Não é que o cliente quer comprar barato, até porque ouro é ouro, você não consegue fazer milagre, né? Por exemplo. Mas é uma pergunta que faz sentido para alguns segmentos. Qual você que valor pretende investir? Por exemplo, quando as pessoas me abordam na Maria Pia Lingerie falando que é um presente, eu pergunto assim, para facilitar eu te dar as opções melhores, qual valor você pretende investir no presente? Né? Qual que é o valor desse presente que você pretende gastar? Então, assim, a pessoa já vai tendo uma noção e te dá uma ferramenta mais... eu te dou uma informação mais fácil para você trabalhar, tá? Então, aqui algumas coisas que você tem que observar. O retorno do cliente, a emoção dele, se ele te mandou áudio, você já consegue perceber, talvez, o sistema representacional que predomina, o tom de voz, a linguagem do cliente. Então, tudo isso você consegue perceber no retorno, seja por escrito ou por áudio, né? Quando o cliente geralmente manda áudio, ele pode ser que ele seja auditivo ou pode ser que ele seja visual, porque ele sente a necessidade de chamar a atenção ali de quem está atendendo ele, tá? Vamos lá. Bem, falamos de 2 etapas, gente. Falamos de abordagem e de sondagem. Depois tem a proposta ou envio do valor, né? Então, uma dica infalível, seja ágil, não fica alongando até mandar o valor, sabe? Por conta daquilo que eu falei. Quem tem que mandar a proposta, que é os tickets médios maiores, usa a técnica do one page, ou seja, em uma única página você manda todas as informações básicas e o valor. Quando você manda um orçamento com 7 páginas, a primeira coisa que você faz, você vai lá para baixo, olha o preço, para depois você ler. Eu, particularmente, sou visual, eu olho as imagens, mas eu tenho muita preguiça de ler. Eu já conversei aquilo com a pessoa, eu tenho que ler um contrato, uma proposta mais definitiva, mas se eu já conversei aquilo com a pessoa, eu vou lá direto para a proposta, tá? Então, a técnica do One Page é muito boa, porque você é objetivo, você consegue ser eficiente e ter um nível de assertividade muito grande, tá? E é a mesma técnica para quem vende produto em e-commerce. Já coloca o preço lá na sacolinha, a pessoa já clicou, já tem o preço, não fica escondendo o preço não, entendeu? Eu acho que isso aí é bobagem, realmente não faz o menor sentido, tá bom? Na pergunta que eu fiz aqui, você já usava as novas funções do WhatsApp Business? 75% falou que nunca usou, que não usava, né, as novas funções. Muito bacana. Então, em alguma função aí, eu consegui contribuir para vocês, né? Então, ótimo. Vamos lá, gente. Essa parte aqui é aquela parte que eu falo, assim, a gente tem 2 divisões no módulo, ticket médio baixo, ticket médio alto, depois a gente tem um bônus para o mercado de eventos, que é onde eu comecei a disseminar o fluxo de cadência mesmo, mas como eu tenho empresa do varejo, eu uso o fluxo de cadência em tudo, tá? Até no açaí, que eu atendo 200 pessoas no mesmo dia, eu tenho um açaí, eu utilizo lá também, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer, isso aqui serve para qualquer negócio também, gente, determine se o seu business, ele resolve uma dor ou ele realiza um desejo. Os gatilhos mentais mais adequados para sanar uma dor, uma necessidade, são muito diferentes da forma que eles são aplicados e quais os gatilhos a gente utiliza, daqueles que são para realizar desejo. E as pessoas confundem muito. Então, se a pessoa está contratando, vou dar um exemplo, por exemplo, estou contratando um fotógrafo, tá? E aí o fotógrafo começa a falar que se ele contratar um outro, o cara pode não ir, pode perder o equipamento, ele tem seguro. Gente, olha só, você não vai fazer um cliente comprar fotografia de você, que é um item de desejo, fazendo medo nele, tá? Não gera conexão. Isso aí é um ponto que você pode evidenciar depois, como diferencial, etc. Mas, olha, muito cuidado. Se você vende desejo, você tem que instigar isso nele e não ficar colocando medo no cliente, tudo bem? Tenham cuidado, tá? Por conta disso, assim. E outra coisa, não adianta você vender. Vou dar o exemplo de gerador, tá? Quem compra um gerador, quem aluga um gerador, tá alugando por dor ou por desejo? Por dor. Não adianta você falar, nossa, esse gerador é lindo, você pode plotar, ele é maravilhoso, ele tem a última tecnologia. Gente, não. Aí você tem que mostrar para ele, se você não tem um gerador na sua empresa ou no seu evento, tudo aquilo que você fez, você perdeu. Quantas vendas você pode fazer se você não tiver o gerador? Entenderam, gente? Então, a linha de raciocínio, ela é única. Se você mistura dor e desejo, você não gera conexão, vira uma confusão na cabeça da pessoa, tá? Então, primeira coisa, o seu segmento, ele sana uma dor, né, estanca esse sofrimento, ou ele realiza um desejo, tá? Então, é muito importante você ter isso. Então, toda vez que você for estudar gatilhos mentais, qualquer outra técnica de negociação e venda, cuidado com as técnicas que misturam as duas coisas, porque essas técnicas são de venda, de empurrar as coisas, entendeu? De empurrar, de vender de qualquer jeito, tá? E não são técnicas de alta performance, tudo bem?
Então, vamos lá.